bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula. Agora nós vamos iniciando mais uma semana com o componente curricular de matemática. Vamos lá fazer a leitura da data aqui junto com a prof. Rio Negro, 29 de novembro de 2021. Classificando dentro da dezena e da unidade aqui os números, olha, vamos representar dentro do material dourado. Aqui nós temos 9 unidades. Então nós vamos desenhar 9 quadradinhos. E aqui nós temos 2 dezenas. Duas dezenas. Se eu pegar, a hora que virar aqui para o dia 30, vai formar 10 unidades, daí a gente já vai transformar essa 10 unidades, ela passa a ser uma dezena. Sempre que a gente junta 10 unidades, forma uma dezena. Então, 29 sendo representado dentro do material dourado, e o 11º mês é o mês de novembro, 11º mês do ano, e já estamos chegando no final de mais um mês. Então, crianças, para iniciar nossa aula, então vocês vão pegar agora a apostila de vocês e abrir ela lá na página 33. Na página 33, certo? Então, vocês vão abrindo lá e acompanhando aqui a leitura junto com a prof. Então, aqui no slide, como vocês podem ver, tem assim, ó, resolva, marque um X onde aparece apenas os números. Então aqui tem alguns quadrinhos que temos números, né? As letras e os números, eles são símbolos, né? Os números a gente utiliza mais dentro da matemática e as letras dentro do português, né? Que é dentro da escrita, mas as duas sempre acabam trabalhando em conjunto, né? Sempre tem letras, mas para a gente escrever palavras, a gente escreve com as letras. E para fazer a sequência de número, né, é com os números. Então aqui nós temos alguns quadradinhos que estão separados aqui, tá misturado, letras e números. Marque um X aonde aparece apenas números. Então vocês vão marcar um X aonde apenas aparece números, nessa letra aqui, ó, impressa. E aqui nós temos, vamos completar a sequência em 10 em 10. Então, aquilo que a prof já explicou. Dentro do material dourado, sempre que a gente forma 10 unidades, né, 10 unidades, passa a valer uma dezena. Então, como que nós vamos contando de 10 em 10? Como que é 10 em 10? Vamos fazer aqui, ó. A gente vai iniciar. 0, 10, 20, 30, 40, isso é uma sequência de 10 em 10. Só que ali, o número que está iniciando é o número 80. Então, vocês vão continuar aquela sequência partindo do número 80. Então, nós vamos lá. 80. O que vem depois do 80? O 90. Depois do 90, o 100. Depois do 100, 110. Daí depois, 120. E de 10 em 10 até chegar ali no sapinho, tá certo, crianças? E ali no número 3, diz assim: pinte o maior número de cada quadrado. Então, nós temos ali os números que eles, né, foram escritos até de uma forma para vocês pintarem dentro dele. Por exemplo, assim, ó, tem o número 45. Né, ele está sendo representado dessa forma assim. 40, o 4... e o 5. Então, daí vocês vão pintar aqui dentro do número.
Mas ali nós temos o 45 e o 54. Qual desses números é maior? 45 ou 54? O 54. Então, vocês vão pintar esse número aqui, tá certo? Daí, ali no outro quadradinho tem o 56 e o 65. Qual desses números é maior? Daí, nós temos aqui o 34 e o 43. Qual deles que é maior? Qual deles que vem depois? Daí, nós temos também o 89 e o 98, ó. 98. Daí vocês vão pintar o número maior, tá certo? Até vocês podem pegar aquela atividade da semana passada, onde vocês tinham que fazer aquele quadro com a sequência dos números, para auxiliar vocês nessa atividade, tá certo? Daí aqui nós temos algumas operações, né? Que vamos trabalhar ali dentro do sistema monetário. Ali temos as moedas. Aqui, ó, tem a moeda de R$1. Vocês conseguem acompanhar aí no slide? Tem a moeda de 50 centavos e a de 10 centavos. Milena conseguiu guardar todas essas moedas durante um dia. Quanto ela conseguiu juntar? Então, vocês vão contar. Mas lembrando lá da aula da semana passada, quando a gente soma os 50 centavos mais 50 centavos, nós podemos trocar por qual moeda? Pela moeda de R$1, tá certo? Então, daí vocês vão contar. 1 mais 1 mais 1. Aqui a gente pode trocar. Vocês podem pegar aquele material de apoio que tinha no livro para recortar os dinheiros, as moedas. Lembra que a prof falou na aula anterior? E também temos a moeda de 10 centavos. E vocês vão fazer a soma desse número, dessas moedas e marcar aqui do lado para saber quanto que Milena conseguiu no final do dia. E aqui nós temos os monstrinhos das operações. Calcule os resultados das operações. Então aqui a prof trouxe já as operações com 3 números. Que a gente coloca dentro lá da centena, dezena e unidade. Então, vamos lá, assim, ó. Temos ali o 486 mais 438. Ó, o sinal de soma, de adição. Então, nós vamos somar. A continha com 3 números é a mesma sequência que a gente faz com a de 2, que é onde só tem a dezena e a unidade. Só porque a gente pode somar, diminuir, fazer continha com números maiores. Porque os números, né, eles são infinitos. Partindo do 0 até o 9 desses algarismos, a gente consegue criar vários outros algarismos. Ali, como vocês verem na atividade anterior, né, que tem o 45 lá e o 54. Olha só, é o mesmo, a gente usa os mesmos números, só que a gente forma números diferentes. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes. Então aqui ele está na dezena e o 5 está na unidade. E aqui o 5 está na dezena e o 4 está na unidade. Então esse número, né, ele é maior, porque a dezena dele é maior do que essa dezena que está aqui. Tá certo? Vejam só, desses números, desses 10 algarismos que nós temos dentro da matemática, a gente consegue criar números infinitos, né? Então vamos lá, vamos fazer a soma dessa continha. Lembrando que sempre iniciamos lá pela unidade. O 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos representar com risquinhos, né? E mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto será que eu somando dá 6 mais 8?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, mas eu não posso colocar o 14 aqui, né? Porque olha só, 14. Por que que eu não posso colocar? Porque o 4 aqui está na posição da unidade e o 1 está na posição da dezena. Então ele tem que subir lá para a posição dele correta, que é lá na dezena. Aqui eu deixo o 4 e o 1 vem aqui em cima. E agora nós vamos fazer a soma da casa lá das dezenas. Então nós vamos somar esse 1 mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 3. 1, 2, 3. Agora a gente vai contar, juntar tudo para ver quantos risquinhos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Posso colocar o número 12 aqui? Não. Então, nós vamos colocar o número 2 aqui e o 1 vai lá para casa da centena. Agora vamos novamente somar a casa aqui da centena. 1, fazendo de conta que é bala que eu tenho aqui, mais 4 balas que eu ganhei da minha mãe. 1, 2, 3, 4. E mais 4 balas que eu ganhei do meu pai. 1, 2, 3, 4. Quantas balas agora eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então aqui nós temos a soma de 486 mais 438. A soma desses números dá 924. Certo, crianças? E ali também nós temos a continha de subtração. Os demais a prof vai deixar para vocês resolverem e exercitarem também dentro dessa atividade. Agora nós vamos fazer ali a continha de subtração. O que é a subtração? Subtração é subtrair, é tirar. Então nós vamos pegar ali o 646. 646. Vamos colocar aqui a centena, dezena e unidade. Daí é menos, né, representado por esse símbolo, por esse sinal. 462, menos 462. Então, agora nós vamos fazer a continha de subtrair, de tirar, é menos. Vamos fazer de conta que aqui, esses palitinhos aqui, são picolés. Eu vou pegar 6 palitos, que é o número que eu tenho aqui na casa da unidade. Lembrando que começando lá pela casa da unidade, vem para a dezena e vem para a centena. Ou seja, de trás para frente, certo? Então, eu tenho 6 picolés aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 picolés. Mas hoje eu tô tão boazinha que eu vou dar 2 picolés para o Marcelo. Dei 2 picolés para o Marcelo. Quantos picolés ainda sobrou para mim? Quantos que eu tenho aqui? 6 menos 2. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos colocar aqui o número 4. Mas agora, como que eu vou fazer? Eu consigo tirar 6 de 4? Não, mas como eu tenho 4 picolé e eu preciso dar 6 picolé para o Marcelo. Mas como que eu vou fazer se eu não tenho? Então, nós vamos emprestar do número da frente. Emprestar aqui da centena. Aqui passa a valer 5 e aqui vem o número 1. Agora, nós temos 14 picolé eu tenho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 picolé. 14 picolé. E eu preciso dar 6 para o Marcelo. Então, vou dar 6 picolés para o Marcelo. Ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6 picolé pro Marcelo. Quantos picolé eu fiquei agora? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 14 menos 6 é igual a 8. E agora 5. Eu tenho 5 picolés. Ganhei 5 picolés da minha avó. Ó, 5 picolés. 1, 2, 3, 4, 5. E eu já comi 4. 1, 2, 3, 4. Eu comi. Então, eu tirei. Quantos picolé agora sobrou pra mim? Somente 1. Então, esse é o resultado. 184. 646 menos 462 é igual a 184. Aqui é a continha de subtração. Agora, para a gente encerrar nossa aula de matemática, nós vamos assistir um videozinho que fala sobre os símbolos, tá bom? Vamos lá, crianças? Nesta aulinha, você vai aprender sobre letras, números e sinais. Nós vamos começar com as letras. Temos aqui as letras do nosso alfabeto. Acompanhe a leitura junto com a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E agora, vamos ver os números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E agora vejam, estes são os sinais. Os sinais são desenhos que servem para informar, ou seja, estas figuras expressam alguma mensagem. Então vejam só, nós temos o símbolo do WhatsApp, bem ao lado nós temos um sinal que diz que é permitida a circulação de ciclista na pista, ao lado outro sinal de trânsito que indica que é proibido virar à sua esquerda, um coração que representa o amor, o símbolo do Wi-Fi, internet liberada. Nós temos também um símbolo que representa o gênero masculino e feminino, e esse símbolo da caveira que representa perigo. Agora, nós vamos aprender a diferenciar cada um deles. Quais são os números, quais são as letras e quais são os sinais, as figuras, ok? Então, dê uma olhada. Já sabe diferenciar alguns? Esse primeiro é o quê? Letra? Muito bem! E este aqui? Sim, este é número. E este aqui? É sinal, isto mesmo. E este? Este é número. E este aqui? Sim, este é sinal. E este? Este é número? Não, este é letra. Ah, não esqueça que você pode aprender muito se continuar estudando depois, tá bom? E que tal procurar dentro de casa ou quando estiver passeando na rua os sinais, os números e as letras? Ah, com certeza vai ser muito divertido. Então, crianças, espero que vocês tenham entendido nossa aula de matemática de hoje e vamos lá para a nossa próxima aula. Então, crianças, continuando agora a nossa aula, agora com o componente curricular de ciências. Vocês já podem ir pegando o livro de vocês, o livro de ciências, este livro aqui, e vamos dar continuidade, né, nas nossas atividades. Então, hoje vocês vão abrir lá na página 107. Página 107. E vamos aqui acompanhando a leitura com a prof no slide. Bom, então abram lá o livro
e vamos acompanhando a leitura. E vamos falar aqui sobre o plástico. Lembra que na aula anterior a gente falou do que são feitos vários objetos, que a gente viu ali um pouquinho dos metais, da madeira, do vidro, como que era feita lá na capa da apresentação da unidade 4, do que são feitos alguns objetos. Ainda tem um astronauta no espaço. Do que será que é feita aquela roupa do astronauta? Ele não pode usar uma roupa igual a que a gente usa aqui na Terra. Então aqui nós vamos continuar e estudar um pouquinho agora sobre o plástico. Um dos objetos, a gente usa muito objeto de plástico hoje no nosso dia a dia. Então vamos acompanhar aqui a leitura? Pense em alguns objetos do seu dia a dia que são feitos de plástico. Provavelmente você não terá dificuldade de identificar esses objetos. Isso porque o plástico é um metal muito comum em nosso cotidiano. Ele está presente em cadeiras, mesas, garrafas, copos, embalagens de alimentos, brinquedos, entre outros objetos. Aqui nós temos objetos feitos de plástico. Temos talheres, copo. Para criança é mais seguro, né? Porque se acontecer de derrubar, de cair no chão, não tem perigo de se machucar. Continuando ainda na página 107, o plástico foi desenvolvido pelo ser humano para substituir algumas matérias-primas de origem vegetal, como o algodão e a madeira, algumas de origem animal, como o couro e a lã, e outras matérias-primas extraídas do ambiente, como os metais. Os objetos feitos de plástico estão presentes em diferentes situações do dia a dia. Na área da saúde, por exemplo, as seringas, que eram feitas de vidro, agora são feitas de plástico. Esse novo material tornou as seringas mais baratas, seguras e descartáveis. O plástico também é matéria-prima de próteses, implantes e equipamentos médicos. Então aqui nós temos uma prótese de uma perna feita de plástico, aqui plástico, e aqui essa parte de metal. Daí aqui na página 108, vocês precisam confeccionar um brinquedo utilizando o plástico, olha só. Bem legal esse brinquedo, a gente chama de vai e vem. Vocês vão precisar dos materiais, 2 garrafas plásticas, 2 garrafas PET de 2 litros, essas garrafas de refrigerantes, 4 metros de corda de varal, 4 canudos plásticos, uma tesoura com pontas arredondadas e uma fita crepe. E vocês também vão precisar da ajuda de um adulto para auxiliar vocês na confecção desse brinquedo feito de plástico, mas nós vamos criar um brinquedo, nós vamos reciclar esse material também, né, tornando ele um brinquedo muito divertido para vocês brincarem aí com os adultos, irmãos, primos ou com amigos mesmo. Daí o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar essas garrafas ao meio, ó, vão cortar e vão encaixar uma na outra. E daí utilizar a fita para fixar bem uma garrafa na outra, igual tem ali na imagem. Daí peça para um adulto cortar a corda de varal ao meio para formar 2 pedaços de 2 metros de comprimento cada. Então, olha só, vamos passar 2 metros de corda de varal, pode ser até barbante, qualquer material parecido com isso que vocês tenham aí na casa de vocês. Passe os 2 pedaços de corda de varal por dentro das argolas das garrafas. Então, vocês vão passar dentro aqui das garrafas e passe em cada ponto uma corda de varal por dentro de cada canudo plástico. Dobre o canudo plástico e amarre na ponta da próxima corda de varal, formando uma alça. Olha só, vocês vão formar uma alça, passando essa cordinha aqui por dentro do canudinho. Se vocês não tiverem esse canudinho, pode até fazer um nó para que ela fique parecida com isso, tá certo? Não necessariamente precisa ser o canudinho. Daí aqui vocês vão registrar o que vocês observaram, né, na confecção desse material. Vocês vão responder lá no caderninho de ciências de vocês. Olha só, você conhece algum outro brinquedo que pode ser feito com materiais descartados? Em caso afirmado, que brinquedo é esse e que materiais eles são utilizados para montá-lo? Então vocês vão perguntar, conversar com o adulto quais outros brinquedos que a gente pode fazer partindo de materiais recicláveis, assim,
de objetos assim que a gente acaba usando no nosso dia a dia e acaba descartando. Número 2. Qual a importância de utilizar materiais que seriam descartados? Quais a importância? A gente vai estar contribuindo para o meio ambiente, né? Então assim, a gente acaba criando um brinquedo, a gente brinca, se diverte com ele, em vez dele ser descartado na natureza ou no meio ambiente mesmo. Nessa atividade, número 3, você reciclou ou reaproveitou a garrafa plástica e os canudos. Então aqui nós temos uma diferença entre reciclar e reaproveitar. Nesse nosso caso, a gente reaproveitou um material que ia ser descartado. Então a gente reaproveitou e fez um brinquedo. A reciclagem é quando esses materiais vão para um lugar determinado e eles passam por um processo, né? E a partir daquele processo acaba criando outros produtos, outros tipos de materiais, tá certo, crianças? Antes de encerrar, a prof vai mostrar aqui um videozinho de como fazer esse brinquedo. Então, crianças, vocês viram que ali no videozinho mostra outra forma de fazer essa parte aqui do brinquedo com papelão? Também fica uma dica para vocês. E agora, continuando a atividade lá na página 110, olha só aqui o final, o brinquedo finalizado, né? Espero que vocês gostem e brinquem e se divirtam bastante. Nós temos algumas atividades para fazer. Aqui na número 1, olha só, numere os televisores a seguir, de 1 a 3, seguindo a ordem crescente do ano em que foram desenvolvidos. Então aqui nós temos 3 tipos de televisão. Então esses televisores, né, foram evoluindo com o passar do tempo. Qual vocês acham que dessas televisões aqui, o primeiro, né, foi o primeiro a ser criado? Essa daqui, então vocês vão colocar em ordem crescente, número 1. E a segunda televisão? Qual foi a segunda? Número 2. E a terceira, a última, que a gente conhece, que é mais, né, atual aí dos dias de hoje. E aqui nós temos na número 2, observe as imagens a seguir. Aqui nós temos uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada de LED. Então, com o passar do tempo, tudo vai evoluindo e a tecnologia vai avançando cada vez mais. Hoje, pouco a gente usa esse tipo de lâmpada, né, que a gente chama de lâmpada incandescente. Daí, ali na letra A, as imagens acima representam 3 tipos de lâmpada. Marque um X nos principais materiais presentes nessas lâmpadas. Vocês podem até conversar com os adultos e se tiver aí na casa de vocês, para vocês poderem manusear essas lâmpadas e verem, mas lembrando, sempre com a ajuda de um adulto, não pode mexer nesse tipo de material sozinho, porque corre risco e é perigoso de se machucar. Então a lâmpada incandescente, que é essa primeira aqui, ó, que a gente viu aqui, a primeira, qual material que tem presente nela? Vidro, madeira, plástico, metal. Pode ter madeira? Não. Então, pode ter plástico? Também não. Então, vocês vão marcar X nos materiais presentes nela. A fluorescente, ela é feita do quê? Vidro também e metal, assim como a incandescente. E a de LED também, de vidro e metal. Certo?
E na letra B aqui, ó, nos últimos anos as lâmpadas incandescentes foram substituídas pelas fluorescentes. Converse com os colegas sobre a importância dessa substituição e faça uma pesquisa caso necessário. Mas nós não vamos fazer a pesquisa, mas vocês podem conversar aí com os familiares de vocês por que foram sendo trocadas. E hoje as lâmpadas fluorescentes, elas estão sendo substituídas pelas de LED. Por quê? Porque elas geram mais economia, né, na conta de luz, no gasto de energia elétrica. Agora a prof vai colocar um videozinho para encerrar aqui da onde vem o plástico. De onde vem? Tralari, lalará, a Leiloca vai dançar. Tralari, laralá, vai dançar até quebrar! Mãe, a Leiloca quebrou o braço! Não foi nada, Kika. Prontinho. Ah, no meu tempo as bonecas eram de pano. E a Leiloca é de quê, mãe? De plástico, Kika. Ué, mas de onde veio o plástico? Bem, plástico, né? Xiii, deixei a torta no forno. Já volto. A torta está queimando. Ninguém responde as minhas perguntas. Eu respondo, Kika. O plástico vem do petróleo. Petróleo? Mas o petróleo não é para fazer gasolina e óleo para carro? É verdade, mas também é a partir do petróleo que se faz o plástico, que está nas embalagens, potes, escovas de dente, brinquedos, sacolas e tantas outras coisas que você gosta, como eu. O petróleo é um óleo mineral bem escuro que é extraído das profundezas do subsolo. Para retirá-lo, é feita uma perfuração profunda em terra firme ou no mar. Depois de retirado do fundo da terra ou do mar, o petróleo é levado para uma refinaria. Lá, ele é separado em diferentes substâncias. Cada uma delas serve para fazer um produto diferente, que a gente chama de derivado. Um destes derivados é a nafta. Nafta? A nafta é a matéria-prima para a indústria de plásticos. Se a gente pudesse olhar o plástico lá dentro, veria que ele é composto de várias partes minúsculas que a gente chama de moléculas. As moléculas da nafta ficam uma do ladinho da outra, como um cordão. Molécula, nafta, isso pra mim parece grego. E a palavra plástico veio do grego, Kika. Plástico significa feito para moldagem. O plástico é um material fácil de moldar. Ele é flexível, Kikinha. Tem plasticidade. Dá para fazer de tudo com ele. Existem muitos tipos de plástico. Os mais duros, utilizados para produzir telefones. Os mais pastosos, que são facilmente moldados para fazer CDs, eletrodomésticos e brinquedos. E os mais elásticos, que são usados nas mangueiras. Para o plástico desaparecer do meio ambiente, leva quase 400 anos. Por isso, é muito importante a coleta de lixo seletiva. Através desse tipo de coleta, o lixo é separado em latas diferentes. A lata azul para o papel, a amarela para o metal, a verde para o vidro e a vermelha para o plástico. Assim, o plástico pode ser reciclado para ser usado outras vezes na produção de novos produtos. Hoje, existem muitas usinas de reciclagem que, a partir do plástico jogado no lixo, fazem um novo plástico que é vendido para as indústrias. Assim, o plástico pode ser reaproveitado. Falando sozinha, Kika? Não é a Kika, sou eu, a Leiloca. Eu sou feita de plástico, que veio do petróleo, que gerou a nafta, que é um material moldável, que vai para a indústria e serve para fazer um montão de coisas. E se virarem lixo, podem ser recicladas. Eu sou uma boneca e adoro tortas de morango. Nossa, Leiloca, de onde veio tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho de plástico e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, crianças, espero que vocês tenham gostado, né? É bem interessante a gente descobrir de onde vêm os materiais, né? Passa por todo um processo até chegar nas nossas mãos. E até a próxima aula!